Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Luiz e nesse vídeo a gente vai começar fazendo a seguinte pergunta: como será a cabeça das gerações futuras? Como será a cabeça dos adultos no futuro? Já que esses adultos hoje, nesse exato momento, estamos em 2021, março de 2021, esses adultos ainda são crianças, obviamente, mas vai chegar um certo momento, assim como a gente passou por esse processo. Houve uma época em que nós éramos crianças, depois a gente passou pela juventude até chegar na fase adulta. E, como é natural da vida, né, esse processo, as crianças se tornarão adultas. E como será a cabeça desses adultos? Será que serão adultos valentes, corajosos, adultos que enfrentarão as dificuldades da vida? Fica aí a pergunta. E a gente pode vasculhar hoje, né? A gente vê as crianças aí sem aula já há quase um ano aqui no Brasil. E isso, de certo modo, mexe com a cabeça delas. Por quê? Porque elas perdem aquela interação com os amigos, com os colegas. E todo mundo, né, já teve essa interação e a gente sabe a importância disso para o convívio social, para realmente a gente poder ter a oportunidade de repente, trazer uma ideia, mostrar uma habilidade que a gente sabe, né? A gente aprendeu ali, compartilhar realmente isso. Isso é muito importante, porque através desse convívio, através dessa experiência, a criança ela vai ganhando confiança, e confiança é tudo, porque quando a criança está nessa formação, até os 9 anos de idade, ela precisa se sentir segura, porque é nesse momento, nessa idade, que vai realmente formar o caráter da criança. E se uma criança ela estiver se sentindo indefesa, insegura, com medo, o que vai acontecer é que ela vai se tornar um adulto, né, seja um homem ou uma mulher insegura. E a gente já tem esse problema ele é estrutural na nossa sociedade, porém isso aí está aumentando com a pandemia, com tudo isso que está acontecendo, isso aí está crescendo em forma exponencial, né? Então é muito perigoso isso, e isso de certo modo precisa ser, né, informado, precisa ser lembrado, para que a gente possa superar esse momento difícil e assim fazer com que as nossas crianças elas realmente consigam incorporar todas as virtudes, toda a coragem necessária para que quando elas se tornarem adultas, elas possam então enfrentar a vida. Isso é fato, né? Então, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje uma sociedade tentando enfraquecer não só a criança, mas também o adulto, né? Fazendo com que o adulto se sinta indefeso, fazendo com que ele busque a segurança de um estado, sendo que a gente precisa de quê? A gente precisa de trabalho, a gente precisa viver a nossa própria vida. A gente precisa de liberdade no final das contas. E a nossa liberdade, ela está sendo tirada. Tirada por quem? Por governadores, por alguns prefeitos. Isso é um fato. Isso aí vai gerar consequências, já está gerando consequências. Então, infelizmente eu vejo uma geração futura de pessoas extremamente inseguras, de pessoas obedientes ao Estado, de pessoas que vão obedecer a qualquer lei, a qualquer conduta imposta pela sociedade, não a conduta individual. Então a gente vê uma perda da individualização. Está passando agora um carro da prefeitura, né, talvez você esteja ouvindo. E esse carro é muito chato, na verdade, né, porque a gente já sabe dos cuidados que a gente precisa tomar, e mesmo assim vem o Estado, a associação médica daqui da cidade, né? Então a gente vê isso é a realidade hoje, é uma realidade que não pode ser negada, é uma realidade que precisa ser abarcada, e a gente precisa de muita força nesse momento, né? Principalmente a força espiritual, né? A busca do ser humano, a obediência do ser humano a Deus, no final das contas, né? Isso foi afastado e isso também é um dos motivos das pessoas se sentirem desencorajadas, porque
O ser humano, ele chegou numa posição em que ele começou a acreditar que ele é o centro do universo, de que a ciência, né, manda em tudo, sendo que existe uma força maior que controla tudo isso, que criou tudo isso antes mesmo da ciência. A ciência, pelo menos, deveria ser algo com uma estrutura dialética para poder buscar a verdade, né? É só através da comprovação dentro de uma realidade que ela vai poder, não trazendo simplesmente teorias, mas sim uma comprovação científica de fato de que algo funcione. E hoje em dia a gente vê o quê? Vê apenas narrativas, apenas a mídia batendo muito forte, enfraquecendo as pessoas, mentindo constantemente. Então isso é algo terrível que está acontecendo, né? E a gente precisa saber muito bem se orientar. Eu digo isso para você porque é algo realmente importante a ser falado, e muitos influenciadores, muitos youtubers às vezes fazem vista grossa a tudo isso que está acontecendo, né? Muita gente foca em ganhar dinheiro, em ter uma vida próspera, sendo que a estrutura normal da vida não está funcionando direito. Para algumas pessoas estão, né? Principalmente aquelas pessoas que têm uma segurança financeira, já são independentes financeiramente, ou que têm um emprego onde elas ganham 6 dígitos por mês, pessoas que estão fora da realidade de fato, né? Pessoas que vivem numa bolha. E essas pessoas, eu me refiro à mídia, né, ao jornalismo, essas pessoas, elas realmente não têm um compromisso com a verdade. Muito pelo contrário, elas têm interesses próprios. E através desses interesses próprios, elas vão criando uma narrativa em que vão, de certo modo, escravizando a cabeça das pessoas. E a gente jamais pode se tornar escravo desses órgãos. A gente precisa ter um pensamento independente, um pensamento que está em busca da verdade. E aí a gente vê pessoas no Big Brother, né, pedindo desculpa, chorando por ser homem. Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso aqui. Então isso aí é muito trágico. E de certo modo a gente precisa reprimir isso, superar isso e seguir em frente. Aonde isso vai dar, ninguém sabe. Mas o fato é que a gente precisa todos os dias ter esse equilíbrio, ou pelo menos buscar o equilíbrio, para que a gente possa viver e assim realizar o que precisa ser feito. E nesses vídeos eu tenho falado sobre isso. Eu percebo que algumas pessoas não gostam do que eu falo, mas o que eu estou falando é a realidade. Se a pessoa não tem vontade de entender o que está acontecendo, ou tem um desejo pessoal que quer sobrepor a realidade, essa pessoa está no canal errado. Eu sugiro que, se uma pessoa assim chega no meu canal, eu sugiro para ela que busque por canais onde ela vai encontrar diversão, um hedonismo, algo que ela possa se sentir bem no momento. E deixa eu te falar, algumas coisas, a maioria das coisas que a gente talvez possa passar aí, não é, pelo menos não está sendo nada agradável. E para poder lidar com isso, a gente precisa buscar força, né? A gente precisa buscar coragem, de certo modo. E é muito difícil, quando a gente vê na história, falar sobre a história, né? Falar sobre grandes heróis que encabeçaram ali diversos tipos de reações, né? Heróis que lutaram em guerras. Esses heróis, eles tiveram que travar uma batalha, no final das contas, sangrenta. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, as coisas não são fáceis. A gente vai precisar realmente ter muita coragem. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. E eu espero que as gerações futuras mudem a cabeça delas. Espero que nesse processo aí de engenharia social, nem tudo vá resultar no que os nossos opositores querem, né? As pessoas querem comandar o processo histórico. Espero que isso não aconteça. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que talvez você possa ter gostado desse conteúdo, talvez não. Deixa aqui embaixo seu comentário. Esse conteúdo não foi um conteúdo para você gostar, mas para você entender um pouco do processo, ok? Vou ficando por aqui, forte abraço. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito.
e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Até lá.